Em algum momento da história, alguma democracia plena já iniciou uma guerra ofensiva contra outra nação democrática? A gente estava discutindo isso antes. Cara, as melhores respostas são a Guerra Civil dos Estados Unidos, de certa forma. Então, é porque não é perfeitamente, né? Porque é uma guerra civil entre dois países, no mesmo país e tal, então não é uma nação democrática e outra nação democrática. Quando eles estavam em guerra, eles não estavam uma democracia perfeita. Então, exato, isso é um argumento ruim, na minha opinião. Tipo, os Estados Unidos em 1860 era uma democracia, porra, É. em plena. Os outros argumentos, você falou da Guerra do Chaco, né? Da Bolívia e do Paraguai. Eu acho que, cara, é foda também. O que é uma democracia plena, porra? É a OTAN? Porque se for Não, OTAN, a democracia fudeu. plena é. Você pode considerar o Brasil na velha república uma para esses fins ele já seria uma democracia, entendeu? Você tem um governo que é eleito por um grupo relativamente amplo de pessoas. Ah, então tem mais, eu acho. Você consegue pensar? Porque mesmo usando isso eu não pensei. A melhor tentativa que eu pensei foi a Guerra de 1812 dos Estados Unidos, que os Estados Unidos só resolveu invadir o Canadá, que na época era a Inglaterra. Pra mim, 1812 os Estados Unidos já era uma democracia, a Inglaterra basicamente também era. Porque, tipo, se for uma situação. Se tiver valendo uma democracia de voto censitário, pode ter um rei. Pode Sim. ter um rei, se for uma parlamentar, tem guerra pra caralho. Tipo, Porra, é todas as guerras dos Estados Unidos. quais? Pode ser a guerra guerra hispano-americana. Mas a Espanha. Mas o que ela tinha de democrático em Parlamento. 1900 e pouquinho? Mas o parlamento tinha poder efetivo ou não, sabe? Pô, eu creio que sim, cara. Porque a impressão que eu tenho é que não tinha, tá ligado? O México, O México nessa época era 100%. O México, quando os Estados Unidos declarou guerra, era uma ditadura. cara, Era. Sabe? pensar. Então, eu tentei Tava pensar pensando, a também. Guerra das Malvinas. Ah, não, a Guerra das Malvinas a gente falou, a Argentina era uma ditadura na época. Mas tem. Tipo, porra, se a gente considerar um lugar que tem um parlamento aberto, tem mais guerra. Guerra Franco-Prussiana. Eu não sei se o nego A Prússia tinha um consideraria a parlamento. Prússia como sendo. É foda, entendeu? O que é uma democracia plena? Tipo, cara, na real, eu É acho porque que a Prússia tinha alguma coisa democrática em 1860? O quê? democracia parlamentar era uma monarquia parlamentar, pô. Mas o parlamento tinha algum poder? Porque o chanceler era apontado pelo czar, pô. Isso é Pelo foda, Kaiser. isso é foda de medir, assim, né? O poder efetivo do parlamento, mas algum poder só de estar aberto, né? Mais ou menos, né? Porque aquela parada, na China tem um parlamento Senão também. fudeu, pô. O parlamento do Brasil não apita nada. Não, Tudo mas é... na China tem um parlamento também. Lá não é democrático, pô. É, mas entendeu? Essa que é, por isso que eu tô reclamando da definição de democracia plena, entendeu? Sim. Se a gente tá falando, pô, você tá falando da democracia com voto universal, sufrágio universal. Mas não precisa de sufrágio universal. Pode ter sufrágio censitário. Eu acho que não. É porque, tipo, cara, tem toda a era do imperialismo, assim, onde os países eram basicamente democráticos, sabe? Mas eles não invadiram ninguém que era democrático, sacou? Tipo, a Inglaterra invadindo lá a África. Tá falando entre dois É, os dois têm que ser democráticos. Não, mas nessa época tiveram conflitos entre as potências também, entendeu? Quais? Falando. Porque porra. foi tipo a Guerra Franco-Prussiana. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto a Prússia pode ser considerada uma democracia herói nessa época. Teve a Guerra da Crimeia, que a Rússia obviamente não era uma democracia. É. O que mais? Tipo, a Primeira Guerra Mundial tem o mesmo problema. É. A Alemanha, eu não sei se nem a Áustria, se era. Tem também a unificação da Alemanha, que a Alemanha bate na Áustria, mas não é também. Nenhum dos dois. Entendeu? Nenhum dos dois. É isso, cara. Talvez a Espanha tenha. A guerra de unificação da Itália também não. A unificação italiana. Mano, não sei. Tipo assim, Por isso que eu falei, eu acho que o mais próximo é a Guerra de 1812, assim. porque esse mundo é recente também, né, cara? Esse mundo onde tudo é democrático, a Europa inteira é democrática. Então, é porque essa pergunta aí tem uma galera que fala que. Porque esse é um dos argumentos neocons, inclusive. Uhum. Por que é bom os Estados Unidos invadir os países pra transformar eles em democracia? Entendi. É porque democracia não entra em guerra com democracia. Tipo, se uma democracia tem problema com outra democracia, eles resolvem diplomaticamente ou whatever. E a prova é que duas democracias nunca entraram em guerra. Sacou? O que é engraçado, né? Porque as guerras dos Estados Unidos eram um bando de problema que não seria resolvido democraticamente. Os Estados Unidos conquistaram um pedaço do México. Se o México fosse uma democracia, não ia ter como resolver. Cara, o que me pega um pouco é a democracia plena. Se a gente puder. Senão as guerras da América do Sul valem, basicamente todas. Talvez sabe? as guerras da América do Sul. Então, mas a guerra do Paraguai, eu acho que. Não, a guerra do Paraguai não, porque eu sou Mas as outras. tirano. A do Chile com a Bolívia, talvez. A Sim. própria guerra do Paraguai, pós-guerra do Paraguai com a Bolívia também. Tem os conflitos, tem tipo a Argentina. Ah, não, na época o Brasil era o Império, quando ele lutou contra a Argentina. Depois não tem mais guerra também.
Vai ter um fundinho de verdade, mas não é uma lógica perfeita também. Não, absolutamente não, né? Não. É aquilo, se o México fosse uma democracia em 1850, eles teriam sido invadidos. Só que por eu tenho qualquer certeza maneira. que essa porra de democracia plena é, tipo, pós-Segunda Guerra Mundial, entendeu? É, tipo assim, democracia como a gente entende hoje. Aí realmente Não, é. nunca Mas aconteceu. aí não aconteceu porque todo mundo. Tá na mesma aliança, porra. Exato, todo mundo tem o mesmo hegemon mandando na porra toda, então não tem como ter guerra. Na real, os Estados Unidos são os satélites, né? Não, os Estados Unidos... Não, os Estados Dois Unidos... satélites dos Estados Unidos nunca entraram em guerra entre si. Exato. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!